Bom dia a todas, bom dia a todos. Novamente um prazer estar nesse importantíssimo evento, que não é um evento só para conhecer mais sobre o tema da agricultura. Eu acho que também é um grande momento para ter um compromisso com esse grande desafio que é alimentar o mundo do futuro, a população, nossos netos, nossos bisnetos. Então, é nesse sentido que vou dar minha palestra. Minha palestra tem duas partes. A primeira tem a ver com a situação da fome no mundo. A FAO, todos os anos, no final de setembro, emite um relatório sobre a situação da fome, como estamos progressando, como estamos não progressando em termos de atingir o objetivo do milênio. O objetivo do milênio era reduzir, pelo menos, pela metade, a proporção das pessoas numa situação de insegurança alimentar. Não? Então, esse relatório vai mostrar como que estamos evoluindo. Depois, vou apresentar o caso do Brasil, que nesse ano o relatório mundial da FAO teve um capítulo especial dedicado ao caso do Brasil, porque o caso do Brasil é um caso muito bem sucedido que está sendo estudado no mundo inteiro, tem despertado admiração, tem despertado interesse de muitos stakeholders no mundo inteiro, para justamente ver qual que é o segredo para ter diminuído as pessoas em uma situação de subalimentação, numa situação de insegurança alimentar tão rapidamente. Então, vou apresentar isso e depois vou apresentar também o tema da agricultura familiar, a contribuição da agricultura familiar também para esse nosso grande desafio. Aproveito para cumprimentar a secretária Mônica, cumprimentar nossos colegas Laércio, Caio, o presidente Maurício, cumprimentar todos vocês. Então, vou começar com esse aqui é o sumário, não, do que vou falar. Tenho 30 lâminas, não vou ter ir rápido. Então, o grande desafio, só para lembrar, não, que o grande desafio é erradicar a fome no presente. Primeiro, temos ainda 800 milhões de pessoas nessa situação. Então, o primeiro desafio é erradicar a fome hoje. E o segundo desafio, assegurar a alimentação para o futuro e que também no futuro não tenhamos pessoas numa situação de insegurança alimentar. De mais de 1 bilhão de pessoas numa situação de insegurança alimentar, pela metade. Hoje, temos... desculpa, como que... Isso aí. Ainda temos que mexer. Então, a situação é que a população nessa situação de subalimentação, que quer dizer que não está consumindo a quantidade, principalmente de calorias, para levar uma vida saudável, caiu em 200 milhões. Hoje a população é de 800 milhões. Ainda um número muito alto, mas pelo menos temos um progresso, não? Porque a população mundial também cresceu muito, de 6 bilhões a mais de 7 bilhões de pessoas, não? Então, temos um progresso aí. A América Latina é um grande sucesso, eu diria, porque de 68 milhões caiu para 37 milhões a população, muitos deles no Brasil. Mas o grande problema ainda é a África. Olha, no ano 90 tínhamos 182 milhões de pessoas e hoje temos 226, quase 40 milhões a mais. Então, na África não estamos progredindo, estamos evoluindo, estamos numa situação muito grave. O mesmo na Oceânia, mas as pessoas não são muitos. Ásia também tem diminuído muito, quase 200 milhões de pessoas, 200 e pouco. Então, China, Índia estão progredindo. Não? São algumas das mais importantes números que temos nesse relatório que foi emitido agora pela FAO. Então, esse que é o resumo, não? Que ainda existem 800 milhões, temos 1 de cada 9 pessoas no mundo passa fome, e na África 1 de cada 4. É muito, né? Vamos no seguinte. Então, novamente, para lembrar o desafio para o 2050, a população vai ser de 9,1, 9,3, ainda o número mais de 9 bilhões com certeza, não? Então, mais de 2 bilhões a mais do que temos hoje.
Então, para alimentar essa população, que vai ser maiormente urbana, mais de 70% vai morar nas cidades, temos que aumentar a produção de alimentos em pelo menos 70%, 60%, 70%, e também de carne, de frango, de tudo que tem a ver com alimentação. Então, a demanda é estimada para o ano 2050 em 3 bilhões de toneladas de grãos, cereais e leguminosas. Então, precisamos produzir a mais 900 milhões de toneladas de cereais. Em resumo, esse que é o desafio, mas o desafio não é só produzir, também que as pessoas possam acceder a essa produção, como o nosso diretor Graciano falava. Os temas de acesso são centrais, também vou falar disso agora. Então, na América Latina, essa que era a situação no ano 90, tínhamos muitos países acima, inclusive de 35%, acima de 20%, o Brasil estava com 15%, 19%, então, mas a situação tem mudado muito nos últimos 20 anos. Olha, quase todos os países estão embaixo de 20%, só o Haiti, esse aí é Haiti, não? Ainda está com mais de 50%, ainda é o principal problema da América Latina é o Caribe. E o Brasil, a grande notícia é que o Brasil, junto com outros 8 países, estão por embaixo dos 5%. 5% para a FAO é um número fundamental, é quase como um número mágico, porque quer dizer que o país já saiu do mapa da fome, quer dizer que o país já não tem mais um problema endêmico, não é mais um problema estrutural, não quer dizer que ainda não tenhamos problemas, ainda se tem alguma população importante nessa situação, mas já não é um problema estrutural do país. Um problema que tem que ser atendido, mas já precisa de outro tipo de políticas muito mais enfocadas nos grupos vulneráveis. Fatores para o sucesso, o compromisso político. A América Latina foi o primeiro continente que se comprometeu com a erradicação da fome. Os presidentes, as cimeras de presidentes, sempre que estão se encontrando, têm colocado o tema da fome como um tema fundamental. Muitos investimentos, programas para a erradicação da fome e também o envolvimento de distintos atores. Por isso que é importante esse evento que temos aqui, para buscar essas parcerias entre governo, legislativo, a sociedade civil, produtores, não governamentais, setor privado, acadêmicos. Então, como também nosso diretor dizia, parte do segredo é a combinação de políticas de apoio à produção, de fomento a crescimento econômico, com políticas de proteção social. Então, essa aqui como que é a grande fórmula. Então, essa é a situação global, a situação da América Latina e o Caribe. Agora vou falar do relatório do Brasil, vou fazer uma entrega dos relatórios para os presidentes da BAG e da Andef. Esse relatório apresenta um balanço dos últimos 10, 15 anos, não? Para justamente discutir a experiência brasileira de monitoramento, como que o Brasil tem atingido sair do mapa da fome, né? Seguinte. Então, esse aqui é o mapa do mundo. O ano passado, ainda, o Brasil estava com essa cor aí. Então, agora já está branco. Branco quer dizer que caiu embaixo dos 5%, está no mesmo nível que os países europeus, que os Estados Unidos, não? Então, mas também temos outros países da América Latina. Essa aqui é a boa notícia, esse é um grande sucesso do modelo brasileiro. É um sucesso de todos, é uma contribuição do governo, da sociedade civil, dos produtores, porque segurança alimentar tem a ver com, pelo menos, como vou apresentar agora, 6 dimensões que têm que ser monitoradas. Então, isso que é o grande avanço, ter tirado o Brasil, eu diria, do mapa da vergonha, agora estamos num mapa do mesmo nível que os países desenvolvidos. O desafio agora é manter o Brasil nessa cor, branquinho, né? Então, a evolução são os principais itens da governança, não? Os grandes predecessores de ter colocado, de ter
feito o lobby pela segurança alimentar, como Josué de Castro, Betinho, a criação do primeiro conselho nos anos 90. E assim, são alguns dos principais elementos que têm feito o modelo acontecer. Então, esses que são o relatório da FAO Brasil faz uma avaliação de como tem progredido o país nas 6 dimensões para o monitoramento da segurança alimentar. Então, o que tem feito o Brasil em termos de produção de alimentos, o que tem feito em termos de disponibilidade de alimentos, em termos de melhorar a renda, que isso quer dizer fundamentalmente erradicação da pobreza, acesso à alimentação adequada, água também, saúde, acesso ao serviço de saúde e tudo que tem a ver com educação nutricional, educação alimentar. Então, na primeira dimensão, sem dúvida, o Brasil tem, graças a muitos de vocês aqui, dos campeões que hoje, os craques que hoje vamos a comemorar, temos que a quantidade de cereais leguminosos nos últimos 10 anos cresceu, aumentou em mais de 60%. É muito, né? E hoje o Brasil está produzindo quase 200 milhões de toneladas de grãos e cereais. Então, esse é um grande sucesso, sem dúvida alguma. E também a agricultura familiar, não, tem contribuído muito para aumentar a produção, para o acesso, para facilitar o acesso aos alimentos, não? Vamos falar mais sobre isso depois. Uma outra dimensão da segurança alimentar, que justamente o acesso aos alimentos tem a ver com que o Brasil também teve uma importantíssima queda do indicador de Gini que mostra as diferenças entre as rendas, não? Então, temos uma sociedade mais equilibrada, de quase 0,6, o índice caiu para menos de 5 hoje. Então, esse também é um grande sucesso da sociedade brasileira das últimas décadas, né? Esse aí, a desnutrição aguda, olha, de 9,2% caiu para quase menos de 4%, no 20% mais pobre. Então, o avanço em termos de erradicação da desnutrição aguda também é outro das coisas que o relatório apresenta. Em saúde também a taxa de mortalidade infantil caiu, mas não todas são boas notícias. Também temos que o excesso de peso e a obesidade aumentou no país. Em 3 vezes, é muito. Aqui temos um problema de saúde pública, temos um problema de má alimentação, que tem que ser colocado na agenda. Estamos indo de uma rápida queda em termos da subalimentação, mas estamos aumentando muito rápido o tema da obesidade e o sobrepeso. Então, também temos que olhar para isso, não? E isso tem a ver também com um aumento na prevalência das AVCs, não? Então, por que da redução? Por que essa rápida redução em tão pouco tempo? Não tem nenhum país do mundo que tem diminuído a fome tão rápido como o Brasil tem feito. Por quê? Principalmente por políticas sociais, política de aumento, a política do salário mínimo tem sido chave para que as pessoas possam acceder ao alimento, ter dinheiro para comprar os alimentos, gastos públicos em políticas sociais dobraram em uma década. O investimento hoje é de mais de 78 bilhões de reais em programas sociais. O programa Bolsa Família também tem contribuído para isso. Programa de alimentação escolar é chave. Esse programa aí, eu gostaria de dar um minutinho, são 43 milhões de crianças que são alimentadas todos os dias com uma dieta que, na maioria dos casos, é muito boa, uma dieta feita por nutricionistas, não? E que também o modelo de articulação com a agricultura familiar tem sido chave. Esse programa, agora, o Brasil está promovendo em muitos países. Temos um projeto que é administrado pela FAO em 10 países da América Latina, apresentando um modelo brasileiro de alimentação escolar, como uma das coisas mais chaves. São 43 bilhões de crianças, e isso explica muito da queda. É uma das coisas mais chaves para a erradicação da fome, o tema da alimentação escolar, os programas de alimentação escolar nas creches.
Então, também os programas de apoio a fortalecimento da agricultura familiar, como o PRONAF, o Programa de Aquisição de Alimentos, o Plano Nacional de Desenvolvimento. Então, essas são algumas das razões também, como o sistema de governança, a perspectiva do direito, o direito que já é reconhecido pela Constituição brasileira, que todos os brasileiros, quando nascem, têm o direito a que o Estado alimente eles, que temos uma obrigação do Estado, então, que a alimentação não é mais uma coisa, é um direito que todos temos quando nascemos. Então, essa perspectiva de direito tem sido também uma das áreas chaves e que também muitos países da América Latina estão colocando nas constituições, temos o direito a uma boa alimentação. Políticas públicas articuladas, monitoramento da segurança alimentar e a convergência com a discussão internacional. Hoje temos, no dia de hoje, em Roma, está se reunindo o Comitê Mundial de Segurança Alimentar, e o Brasil é muito ativo nas discussões sobre segurança alimentar. Então, esse liderazgo do Brasil também, num plano internacional, tem que ser reconhecido e destacado. Agora, voltando para a questão da agricultura familiar, o ano 2014 foi declarado pelas Nações Unidas como o ano internacional, justamente como uma janela para dar visibilidade à agricultura familiar, no intuito de fortalecer a agricultura familiar e ampliar a relação entre o consumidor e o produtor da agricultura familiar e contribuir também a esse desafio 2050. Os pequenos agricultores têm um papel na luta contra a erradicação da fome, também são consumidores, fortalecendo a agricultura familiar é uma das formas também de erradicação da fome. Não, os pequenos produtores precisam de ter uma dieta, educação alimentar. Então, o trabalho em termos de trabalhar com os 5 milhões de pequenos produtores no Brasil é um universo muito importante para a erradicação da fome. Então, a agricultura familiar é a forma predominante da agricultura, tanto nos países desenvolvidos, ainda na França, na Inglaterra, temos nos Estados Unidos, a agricultura familiar ainda é muito, muito importante. São mais de 500 milhões de explorações familiares no mundo, 98% de todas as explorações no mundo pertencem a pequenos agricultores e é responsável de, pelo menos no mundo, de 56% da produção agrícola. Na América Latina, temos 60 milhões de agricultores familiares, um mercado importantíssimo. Não? Temos 80% das explorações agrícolas, provém entre o 30% e o 70% de total da produção alimentar. Não? E também contribuem para o crescimento do PIB agrícola, contribuem fornecendo alimentos para as cidades. Então, a participação da agricultura familiar na economia agrícola dos países, sem dúvida, é chave, independentemente do país. Um desafio para a agricultura familiar é justamente elevar a produtividade. Não? Esse é um mapa do mundo que mostra a produtividade. A cor mais escura representa a maior produtividade, não? Como na Europa, os Estados Unidos, o que se chama Corn Belt, o cinturão de milho, olhe na China, não? No norte da Índia. Mas aqui na África, a produtividade é muito baixa, mesmo nos países andinos. O Brasil está numa situação intermediária, em algumas culturas é alta, mas na mídia está um pouco mais baixa do que a Europa. Então, o grande desafio para a agricultura familiar é como que podemos também mudar para padrões de uma maior produtividade, maiores rendimentos agrícolas. Então, a agricultura familiar precisa se adaptar à volatilidade dos preços, uma agricultura que tem que estar muito mais articulado com o mercado para agregar valor, com mudanças tecnológicas, o tema da inovação, como o Caio falava, a liberação do comércio, a demanda transfronteiriça, o tema da qualidade, de produzir alimento com mais qualidade para a cidade, de melhorar
o fornecimento de alimentos com as exigências dos urbanos, que cada vez são mais exigentes. Então, a agricultura familiar tem que entrar nesse outro padrão. Mudanças na dieta, temos um mundo que vai mudando os padrões de consumo, e também a agricultura familiar tem que se orientar para ser mais adaptativa com essas mudanças na dieta, nos padrões de consumo. Então, para alcançar o desenvolvimento sustentável, deve enfrentar com maior força o desafio de maior inovação para mais produtividade, práticas agrícolas mais sustentáveis, não? Sem dúvida, também a agricultura familiar precisa de ter elementos de uma agricultura mais orientada à conservação dos ecossistemas, o uso das bioenergias, não? Fundamentais para justamente descarbonizar, reduzir a emissão dos gases de efeito estufa como uma das prioridades. O trabalho aí, então, para integrar as bioenergias nos sistemas de produção da agricultura familiar é uma das áreas que na FAO estamos trabalhando muito. Temos aqui a presença de um colega, Duarte, Felipe Duarte, que justamente trabalha nisso. Aprimorar o uso da água, não vou falar da água aqui em São Paulo, porque vocês sabem melhor do que eu o que é a seca. Conservação da biodiversidade. Em suma, a agricultura familiar também precisa produzir muito mais, maiores rendimentos, com menos e sem impactar no meio ambiente. Também algumas das diretrizes que estamos trabalhando na FAO em termos de fortalecer a agricultura familiar tem a ver com práticas de cooperativismo para ter economias de escala, para agregar mais valor aos produtos, o associativismo dos pequenos produtores, como uma das áreas mais chaves que encontramos para fortalecer a agricultura familiar, as compras as compras públicas da agricultura familiar para assegurar mercado, preços, não? Circuitos curtos para que o transporte não seja muito a distâncias muito longas. Alimentação escolar, já falei, programas de microfinanças como uma das áreas chaves para capitalizar a agricultura familiar. E aqui as diretrizes voluntárias. No final vou ter uma pequena apresentação sobre as diretrizes voluntárias, sobre a posse da terra, que tem a ver com compromisso que muitas das grandes empresas do setor privado estão apoiando para fortalecer tudo que tem a ver com a governança da terra, com a legalidade, com o fortalecimento da produtividade, com o fortalecimento das associações de pequenos produtores. Então, as diretrizes voluntárias é uma área chave que a FAO está desenvolvendo, que temos, mas vou falar depois sobre isso aí. Intensificar a produção, tornar mais eficientes as cadeias de valor, os serviços e os mercados para a agricultura familiar. Essas são algumas das áreas que estamos trabalhando. Para terminar, eu acho que já excediu o tempo, né? O mundo tem os recursos, tem a tecnologia, podemos fazer para o mundo do futuro o que o Brasil tem feito nos últimos 10, 15 anos, não, para erradicar a fome e atingir um desenvolvimento sustentável a longo prazo. Então, temos uma mensagem optimista, mas somos cientes que o desafio é bem grande. Aumentar a produtividade não é fácil, lidar com as mudanças climáticas não é um tema fácil. Temos muitos gargalos, mas achamos que estamos em condições de poder fazer isso acontecer, produzir esses 900 milhões mais de toneladas. Mas para isso é necessário mobilização política, para construir instituições necessárias e assegurar que as decisões chaves de investimento e as políticas para erradicar a fome sejam tomadas e implementadas efetivamente. O aumento o crescimento vertical, vamos falar também depois sobre isso. O nosso presidente Embrapa vai falar mais, acho, sobre o tema do crescimento vertical da produção. A taxa de crescimento dos rendimentos dos cereais tem declinado, não tem crescido. A taxa, não estou falando que não tem, os rendimentos não têm crescido, mas a taxa está sendo menor. Precisamos manter uma taxa de crescimento dos rendimentos maior, mudar os padrões de consumo e mais investimentos privados na agricultura para superar esse gap dos rendimentos, né?
Mas era isso. Muito obrigado.